Oi pessoal, vocês devem ter visto que eu apresentei um projeto de lei super importante na Câmara essa semana. É o PLP 62 de 2023, que cria um novo arcabouço fiscal para as contas do nosso país. Ô Pedro, que negócio é esse de arcabouço fiscal? É uma série de regras para manter o orçamento do governo equilibrado. E por que a gente precisa disso? Há 10 anos o Brasil passou a ter déficit. Ou seja, a nossa receita está sempre menor que a despesa. E para financiar essa diferença, o país se endivida. Isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento. O Estado não consegue fazer o básico, como garantir serviços em saúde, educação ou fazer investimentos necessários em infraestrutura para estimular a geração de empregos e reduzir desigualdades. Além disso, a dívida vira uma bola de neve, pressiona a economia, inflação, juros. Por exemplo, a gente agora está nessa discussão de redução de juros. Mas como fazer isso se cada vez mais a percepção de quem nos empresta é que cada vez nós temos menos condições de pagá-los? Por isso a importância de uma nova regra fiscal. Ué, mas já não tem? Sim, o Brasil tem muitas. Acho que nenhum país tem tantas quanto a gente. São 11 no total. Mas vou citar aqui 3 principais. A primeira foi a regra de ouro, lá da Constituição de 88. Para explicar, vou usar uma comparação que você vai entender. A gente não deve pegar empréstimo para pagar as contas do dia a dia, como um aluguel, por exemplo. Se isso acontece, é porque a despesa está maior do que a receita. A regra de ouro é isso. Ela deveria impedir que o governo pegasse empréstimos para cuidar de despesas do dia a dia. A gente rompeu a regra de ouro em 2019. E na pandemia nem se fala. A segunda regra é a regra do resultado primário. Ela dizia o seguinte: todo ano, a nossa lei de diretrizes do orçamento, a gente tem que dizer como está a relação entre receita, despesa e a dívida. E apontar como essa relação vai se comportar nos próximos 2 anos. Ela funcionou até 2014, quando se perdeu e nós estamos vivendo praticamente 10 anos em déficit. Aí em 2016, tivemos o teto de gastos. O teto é simplesmente colocar um limite na despesa. A partir daquele ano, ela só poderia crescer pela inflação. Mas como ela era muito rígida, a despesa cresceu nesses anos acima da inflação e estourou. E estourou várias vezes. Agora precisa de uma nova regra, mais moderna e flexível. Então, aproveitando a minha experiência no tema, além de estudos e a ajuda de muitos economistas e especialistas, chegamos à minha proposta de um novo arcabouço fiscal. E como funciona? Sempre que você cria uma regra fiscal, você tem que visualizar onde você quer chegar. Para isso, qual é a referência? Qual é a âncora? Qual o objeto de controle? A nossa é a dívida, mas a dívida líquida do governo geral, a DLGG. E por que a dívida líquida? Ela captura melhor o esforço do governo em fazer o dever de casa, quando você equilibra receita e despesa. E aí, como funciona? A dívida é o objeto de controle. Quando ela cresce ou reduz, acionam-se gatilhos, medidas de contenção de despesa e aumento de receita. Pela regra, quando a dívida estiver em 50% do PIB, é porque as coisas vão bem, não há medidas de correção. Quando ela estiver entre 50% e 60% do PIB, é o que chamamos de limite prudencial, ligou o alerta, sinal amarelo. Nessa faixa, a gente entra na seguinte situação: se o governo equilibrar suas contas, ele ganha um prêmio para aumentar um pouco mais a despesa, que é a inflação mais 1% do PIB. Se não equilibrar, é a metade disso. Inflação mais 0,5% do PIB. Além disso, algumas medidas de contenção para aumento de despesa de pessoal, pelo lado da receita, medidas de recuperação de créditos tributários, por exemplo. Quando ficamos acima de 60% do PIB, aí é o pior dos mundos. Acionou a sirene. As despesas não poderão crescer mais do que a inflação, a despesa volta a ter um teto. E além das medidas de contenção que eu já citei, as vedações são ainda mais duras. Redução de cargos em comissão, despesas de publicidade, redução de benefícios tributários e mais medidas.
Se o gestor não seguir as regras, tem uma responsabilização. Ela é diferente também. A punição não é para o caso de atingir ou não um número, mas por não ter tomado as medidas previstas. Aí o gestor é enquadrado no crime de responsabilidade. Todas essas medidas são para garantir que o governo possa fazer o básico, ter orçamento equilibrado e dívida sustentável. Com isso, podemos conjugar responsabilidade fiscal e social, garantindo que o gasto público atue em favor do crescimento, da prestação de bons serviços e investimentos, mas principalmente na redução das desigualdades.